Olá, estamos chegando de novo em Belo Horizonte. É bairro do Planalto ou bairro Planalto? Bairro Planalto. No bairro Planalto, para conversar com o Bruno, filósofo, embora não se apresente como filósofo, mas desde sempre fazendo filosofia na graduação, no mestrado e no doutorado, lá na região do Aeroporto Velho de Belo Horizonte. Não é isso, Bruno? Como vai? Tudo bem? Exatamente. Tudo bem, Deodato? Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Acabei de fazer um passeio por Belo Horizonte com meu amigo Bruno, gravamos agora há pouco. Quem estiver nos assistindo, pode procurar aí que tem um belo de um passeio sob o olhar do filósofo Bruno pela capital de Minas Gerais. Vale a pena, entra lá no canal, procura que vale a pena. Bruno, qual foi o seu objeto de pesquisa no mestrado? Olha, primeiro, Deodato, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu agradeço imensamente o convite. E a minha dissertação, ela versou sobre um tema que é o tema de um filósofo contemporâneo, que é o Quine. Eu examinei especialmente um artigo do Quine chamado Naturalização da Epistemologia, que é um artigo extremamente influente, também muito polêmico do Quine. Ele é da tradição da filosofia analítica, e eu entrei por essa vertente de tentar, primeiro, entender a filosofia analítica, investigar essa hipótese empirista, que é a hipótese empirista do Quine, na qual ele tenta aproximar o trabalho da filosofia ao trabalho das ciências naturais e, de maneira mais importante, aproximar o trabalho da teoria do conhecimento, da epistemologia, ao trabalho da psicologia, de uma maneira pela qual o Quine acredita que a epistemologia, do jeito que ela é conduzida na história da filosofia, como uma reflexão independente das ciências naturais, independente da psicologia, a hipótese do Quine é que esse tipo de investigação não pode acontecer. Não é possível falar de crenças, por exemplo, as minhas crenças, de que eu sou de Belo Horizonte, por exemplo, de que eu nasci aqui, e de que a gente conversava no momento antes sobre Belo Horizonte, toda essa história que a gente conversa, todas essas crenças das quais eu tenho, se eu for examiná-las filosoficamente, qual é a origem dessas crenças, o Quine vai dizer que eu não posso fazer essa análise sem um conteúdo firme das ciências da psicologia, sem ir para a psicologia cognitiva e ver como que indivíduos processam certas crenças ali no seu cérebro. Então, de uma maneira aproximando realmente a epistemologia da psicologia, e de uma maneira até mais severa. O Quine é bastante polêmico, ele é muito conhecido por escrever muito bem e fazer daquelas frases tumulares, daquelas frases que funcionam como um epíteto, que é a frase importante do Quine, ele dizer que a epistemologia se tornará um capítulo da psicologia. Okay. A epistemologia se tornará um capítulo da epistemologia. Essa é a Bruno, diga. Quer tomar um chá de hortelã da horta aqui, ó? Ah, que delícia! Eu estou tomando café aqui agora. É uma delícia aqui da minha horta. Ô, Bruno, eu queria que você contextualizasse o Quine no tempo e no espaço para quem nunca ouviu falar dele. Aonde ele nasceu, mais ou menos a época que ele nasceu. Pronto. Olha, o Quine é um filósofo tipicamente norte-americano. Ele faz parte ali de uma tradição nos Estados Unidos em filosofia, que ela predata a própria investigação europeia, né? Nós sempre pensamos ali a ideia de uma filosofia europeia que influencia os Estados Unidos, mas o Quine faz parte de uma tradição, que é a tradição que a gente chama dos pragmatistas norte-americanos. Tem vários importantes, mas tem o Peirce, tem o Dewey, são vários filósofos que nós chamamos de pragmatistas. E o Quine, ele é um filósofo que nasce já nessa tradição pragmatista de filosofia norte-americana. Ele nasceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, portanto, em 1908. E o Quine deu a vida inteira aulas na cidade, ali na Universidade de Harvard, e ele falece em 2000. Falando de contextualização no tempo e no espaço, né, o Quine, ele era um poliglota, conhecia vários lugares do mundo, mas um lugar em especial que a gente pode tocar aqui quando a gente está falando do Quine
é que o Quine morou aqui no Brasil. Ele viveu 6 meses na USP, trabalhou na USP durante 6 meses. Você tem uma ideia do nível de conhecimento do Quine, de capacidade poliglota do Quine? Ao final desses 6 meses, o Quine publica um livro chamado O Sentido da Nova Lógica. E repara, O Sentido da Nova Lógica não é a tradução. O Quine escreveu em português esse livro. É um livro de introdução à lógica, claro, não é um livro de introdução, mas é um livro no qual está escrito em português pelo Quine. Tem uma pequena edição, eu tenho até essa edição aqui em casa, mas tem uma pequena tiragem hoje desse livro. E o livro nem é tão importante nos estudos, digamos, quinianos, é um livro de introdução, mas eu sempre comento esse fato do Quine ter vindo aqui para o Brasil, trabalhou na USP, e publicou. Tem uma coisa que é interessante observar, apesar do Quine ser bem interessante, bem importante, ter vindo para o Brasil, na época, a USP era muito mais influenciada, se é hoje ou não, aí é uma outra história, mas era muito influenciada pela tradição francesa de filosofia, francesa, belga, alemã, e toda essa tradição norte-americana, do pragmatismo, do empirismo norte-americano, quando o Quine veio para cá, não era uma tradição muito forte em filosofia aqui. A própria ideia de filosofia analítica sendo feita no Brasil ainda é muito complexa de pensar isso na sua totalidade. Mas o Quine, portanto, é um filósofo do século XX, deu aula na maior parte da vida em Harvard, nasce nos Estados Unidos e também morre nos Estados Unidos. E aí ele publica uma quantidade imensa de textos. O Quine é um autor extremamente prolífico. Primeiro, tem vários livros dele que são decisivos, tem alguns livros que são ali muito interessantes, ou talvez o mais importante é o Word and Object, ou Palavra e Objeto, que tem tradução em português, uma tradução excelente do Desidério do Muscio e especialmente da Sophie Stein. E aí você pode pegar também um artigo que é o artigo do qual eu trabalho, Epistemologia Naturalizada, que junto com outro artigo, que são os 2 dogmas do empirismo, são os 2 artigos, eu acredito, um dos 2 artigos mais importantes do Quine. Os 2 dogmas do empirismo é um artigo seminal na história da filosofia analítica, na história da filosofia de um modo geral. E esses artigos são publicados, esse livro, são publicados ali por volta da década de 50 e 60. Isso aqui é um pouco um geral sobre a filosofia, sobre o Quine enquanto pessoa e como pensador. Ok. Bruno, no comecinho da sua dissertação, você fala das origens das teses centrais do Quine, e você trabalha com 2 pensadores. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, um de origem escocesa e o outro de origem alemã, holandesa, não é isso? Fala um pouquinho desses 2 caras aí e das origens das teses centrais do Quine. Pronto, olha, primeiro a gente começa com essa ideia da origem da filosofia do Quine. Ele é, como eu estava dizendo antes, ele é fundamentalmente um empirista. Okay? Ele era um empirista. Na medida que ele é um empirista, ele precisa voltar um pouco às origens do próprio empirismo, de como o empirismo se constituiu. E aí você tem toda uma tradição moderna, muito especial de empiristas. A gente pode pensar os clássicos, né? Especialmente Locke, mas o autor, talvez o empirista mais importante na história, o que tem as teses mais decisivas da história do empirismo, especialmente o empirismo moderno, é o David Hume. Porque o David Hume, além de ser um empirista, tal como Locke, o Berkeley, o Bacon eram antes, o Hume tem uma tese adicional. O Hume é o que nós chamamos em filosofia de um naturalista. Primeiro, empirista é aquele filósofo, aquele pensador que acredita, Deodato, que a fonte da verdade é a experimentação. Eu só posso ter conhecimento do mundo com experimentação. Desculpa, Bruno, ele viveu no século XVIII, lá na Escócia. Exatamente. Perfeito. O Hume é um autor escocês, ele é um autor que nasce em 1711 iluminista. E 1776. Iluminista. E ele é o que nós chamamos de um iluminista escocês, que é um tipo de iluminismo muito especial, que é o iluminismo no qual a ideia das ciências
ela fica muito poderosa, e a ideia também de uma reflexão sobre a religião é alguma coisa também muito importante. No caso do Hume, é uma reflexão crítica sobre a religião. O Hume é um empirista profundamente crítico em relação à religião. Ele há um debate, né, afinal, se o Hume é um ateu ou não é, mas o Hume é um autor que problematiza, sem dúvida nenhuma, a religião. Autor do século XVIII, portanto, iluminista escocês. Genial. Digamos que o Hume, apesar de eu ter escrito sobre vários pensadores, né, o Hume é o meu filósofo, digamos, filósofo cabeceira. É o filósofo da qual as minhas ideias ali sempre, toda vez que eu preciso renová-las, eu vou ao Hume. E é um autor que vale muito a pena conhecer. Eu sempre dou os cursos dele, sempre dou curso sobre Hume na faculdade onde eu leciono, na FAG, a Faculdade de Filosofia e Teologia, aqui de Belo Horizonte. E o Hume para além de ser um autor que leva esse conhecimento empirista à frente, o Hume passa a ser uma espécie de herói para os empiristas. O Hume vai ser alguém que conduz não só a fonte da verdade como uma fonte experimental, mas também ele acredita na capacidade das ciências em conversar sobre o conhecimento, em falar sobre como a gente conhece o mundo. Essa junção do naturalismo humeano, dessa preferência e opção pelas ciências naturais, somados ao empirismo do Hume, ele faz com que a gente tenha a base da reflexão do empirismo todo. Então, é sempre importante, quando a gente vai falar de empirismo, voltar ao Hume, mas não só do empirismo, mas do naturalismo, do qual depois o Quine vai puxar essas ideias. O Quine é, sem dúvida nenhuma, um empirista e naturalista, né? Ele opta pela experiência como fonte, mas ele também é alguém que opta também pela ciência. Do outro lado, você tem o Rudolf Carnap. Rudolf Carnap é um filósofo brilhante, alemão. Ele é um filósofo que nasce no século XIX, ele nasce em 1891 e morre em 1970, mas ele nasce na Alemanha, mas morre nos Estados Unidos. O Quine ajudou o Carnap, né, a ir para os Estados Unidos, porque a situação europeia era uma situação crítica na época da Segunda Guerra Mundial, fez com que vários desses pensadores acabassem indo para os Estados Unidos. O caso mais famoso, acho que na filosofia, é o da Hannah Arendt, mas tem casos em todas as áreas, né? Na física você teve o Einstein, na matemática você teve o Kurt Gödel, que foi para os Estados Unidos. Então, foi realmente conversando um pouco até antes com você, né, Deodato, a gente falou você falou aí de um termo que eu achei muito bonito, da revoada desses pensadores. E olha, e aí o Carnap foi um deles, né? Bruno, desculpa, quando eu uso esse termo revoada, eu fico pensando no impacto na história dos próprios Estados Unidos, com tantos cérebros sendo importados depois da Segunda Guerra Mundial. E pouco se fala disso. Não, assim, eu tenho ouvido mais por parte do pessoal da filosofia. Sim, sim. O Quine ele vai ser inicialmente um professor que que ele vai ter como professor o Rudolf Carnap, porque o Rudolf Carnap era, nesse momento, junto com outros pensadores tantos, ali membro do famoso Círculo de Viena. Círculo de Viena tem pelo menos 3 nomes, né? O Círculo de Viena, positivismo lógico ou empirismo lógico. Todos eles descrevem mais ou menos um conjunto de pensadores por volta entre do século XX, da década de 20, até por volta do final da década de 30, onde esses pensadores se encontravam para falar de filosofia em Viena, portanto. Dentre eles, você tem o Rudolf Carnap, o Moritz Schlick. O Schlick é um caso muito especial, porque o Schlick foi o líder do Círculo de Viena durante muito tempo, mas o Schlick ele foi, infelizmente, assassinado em 1936 por um estudante que alegou ali dessas barbaridades que acontecem, alegou que o Schlick estava ensinando filosofia judia. E isso fez com que esse estudante matasse o Schlick, e aí a gente perdeu uma das maiores mentes da história, né, que é o Moritz Schlick. Então você tem o Rudolf Carnap, Moritz Schlick, o Neurath,
que é mais um desses importantes, eles são filósofos que foram influenciados por um outro livro muito importante, que é um livro de um autor célebre na filosofia, que é o Ludwig Wittgenstein, que é um autor decisivo da história do pensamento. E o Wittgenstein é um autor que escreveu um livro chamado Tratados Lógicos Filosóficos, que ele resumiu toda ali uma reflexão que ele tinha a partir da ideia de poder, em último caso, no Tratados, reduzir toda a reflexão que poderia ser dita a uma estrutura lógica. Os empiristas lógicos, os membros do Círculo de Viena, acreditavam nisso e levaram a cabo um projeto que era o projeto de tentar explicar toda a ciência, todo o mundo possível, com duas estruturas, lógica e experimentação. Tudo que a gente conhecia poderia ser resumido em toda essa ideia. O Carnap, né, o Rudolf Carnap, que é o professor do Quine, ele até escreve um dos livros mais interessantes da história do Círculo de Viena, e um dos mais difíceis também é o livro é intitulado em alemão o Aufbau der Welt, que é a reconstrução do mundo. Ele queria reconstruir o mundo inteiro, Deodato, o mundo todo, a partir de só desses dois elementos, usando lógica e experimentação. Se ele conseguiu, isso é outra história, mas a hipótese dele era uma hipótese, para dar um gostinho mais técnico, né, mas é só para pensar nisso, era a ideia de oferecer uma hipótese fundacionista radical para a filosofia, onde o fundamento da verdade das ciências naturais poderia ser reduzida à experiência e à lógica. Esse era o movimento básico levado a cabo pelo Rudolf Carnap, que também é um empirista. Esse é um pouco do contexto ali no qual o Quine trabalha. De um lado, um Hume empirista, naturalista, e do outro lado, um Carnap, que é um empirista lógico. Essa aí é o lugar onde a filosofia do Quine nasce. Bruno, eu estou dando uma olhada aqui na sua dissertação. Você fala de epistemologia naturalizada e da naturalização da epistemologia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, aí a gente pode ir para a hipótese, que é a hipótese do Quine. Epistemologia naturalizada é o nome do artigo, né? O nome do qual o artigo do Quine ele vai ser traduzido em português. A naturalização é o processo pelo qual nós vamos trabalhar com epistemologia. Então, se você for pensar dessa origem, que é a origem do argumento do Quine, via Hume e via Carnap, o Quine tem uma base de reflexão que é a base que nós temos aí conhecimento empirista. O Quine é um franco empirista, mas ele também é um naturalista. Então, a hipótese do Quine é o seguinte, é que nós desenvolvemos o conhecimento científico, especialmente a psicologia cognitiva, que vai ser o tópico aqui, no nível tão importante hoje, que nós conseguimos estudar a mente humana hoje com grande precisão na psicologia. Então, por exemplo, para eu descrever como que eu percebo cores, tópico clássico da história da filosofia, o tópico das cores, ele basicamente é um dos tópicos que atravessa todo tipo de reflexão na história da filosofia. Eu quero saber como é que eu percebo cores, portanto. Quem é que me ajuda com isso hoje? Eu acho difícil um filósofo vai estudar o problema das cores e não vai pegar a parte, primeiro, bioquímica, fisiológica, saber que eu tenho lá os cones e os bastonetes no meu olho, que eu percebo numa certa frequência de onda e que a percepção de cor ela vai depender de como que o meu cérebro funciona, de como que o meu olho funciona. E toda essa parte teórica ela vai ser capaz de explicar como que eu formo crenças fisicamente de cores, sobre o que são cores. E aí esse assunto, que era um assunto tradicionalmente filosófico, Deodato, ele para de ser um assunto eminentemente filosófico e ele passa a ser um assunto de psicologia cognitiva. O que isso significa? Significa que nós vamos pegar o que antes era a teoria do conhecimento, que é a área da filosofia que tentava entender crenças, justificação, verdade, toda essa área do conhecimento
deixa de ser uma área do conhecimento filosófico e ele se naturaliza. O que é isso? Ele se torna uma ciência natural. Filósofos que têm interesse, por exemplo, em conhecer como que nós formamos crenças de identidade, ou formar crença, perdão, meu fone caiu, formar a ideia de identidade, ou a ideia de cor, ou a ideia de qual crença que eu quiser, no fim e no cabo, eu vou para a psicologia cognitiva, porque lá na psicologia cognitiva eu vou poder ter ferramentas de investigação que são ferramentas que vão me permitir objetivamente descrever como indivíduos formam crenças. Esse é o processo de naturalização da qual o Quine acreditava com grande força que nós deveríamos passar na história do conhecimento. É uma tarefa. Tem outros filósofos que vão defender coisas parecidas, né? Tem um que eu gosto muito, que é outro filósofo norte-americano, que é o Searle, John Searle. O Searle diz o seguinte, que o que a gente chama de filosofia, isso aqui para quem está nos vendo agora, e para a gente poder pensar aqui um pouquinho também, Leonardo, a hipótese do Searle é a seguinte: filosofia é tudo aquilo que ainda não é ciência. Então, mais cedo ou mais tarde, esses assuntos que nós chamamos de assuntos filosóficos, eles deixarão de ser assuntos filosóficos e passarão a ser assuntos de ciências naturais, ciências empíricas ou ciências sociais. Então, a filosofia é uma disciplina que terá a sua função, mas extremamente limitada, que é uma função, talvez, de descrever categorias, se a gente quiser, mas epistemologia, antropologia, política, estética, todos esses assuntos que são tipicamente filosóficos, terão que mais cedo ou mais tarde passarão por esses, terão que passar mais cedo ou mais tarde por esse tipo de naturalização, se a gente quiser. Essa é a hipótese básica da naturalização da epistemologia. Você vê, é uma hipótese radical, né? De eliminação ali de um tipo de saber filosófico, ou ainda que não eliminação, porque eliminação parece muito mais com o Círculo de Viena, com a ideia de que, agora eu quero falar diretamente com você que está vendo a gente, que esses assuntos que são filosoficamente importantes para você são assuntos que mais cedo ou mais tarde deixarão de ser assuntos de filosofia e passarão a ser assuntos de outras áreas, especialmente das ciências naturais. Essa é a hipótese geral da epistemologia naturalizada. Bruno, e no finalzinho ali da sua dissertação, antes de fazer essa última pergunta, o último comentário, eu queria falar do quanto você passa paixão pela tua pesquisa. É impressão minha ou você é apaixonado pelo objeto da sua pesquisa? Olha, digamos que eu sou um apaixonado por ciências naturais. Eu sou um estudante apaixonado de física, de matemática, nas minhas horas vagas. Eu amo ciências naturais. E eu realmente acredito que a hipótese do Quine é uma hipótese muito boa de se pensar o conhecimento, mas há uma coisa que me dá uma paixão enorme, Deodato, que me faz fazer filosofia, que é o que eu gosto de fazer, que é a ideia de que ele nos coloca um problema e uma hipótese que é muito tentadora, de pensar de modo muito mais objetivo aqueles assuntos que antes eram assuntos que a gente tratava de um modo filosófico. Então, digamos que eu sou um apaixonado, eu tenho hoje minhas objeções ao Quine, mas eu sou, sem dúvida nenhuma, um apaixonado por pensadoras e pensadores que nos desafiam. E o Quine é um dos que mais me desafiou durante a vida. A última pergunta, você quase queimou a minha última pergunta. É justamente sobre as objeções, que você, no finalzinho da tua dissertação, você trata das objeções. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, essa tese do Quine, como eu mesmo estou apresentando, né, aqui para você, ele realmente tem um número grande de objeções. Tem vários autores que reconhecem ali o problema do Quine como um problema um problema no qual ele parece radical demais. Ele eliminaria alguns problemas da epistemologia, que são problemas importantes da epistemologia, são problemas que
a naturalização parece não resolver. Então, vamos pegar problemas que a naturalização parece não resolver. Um dos problemas dele é apresentado ali, que é a ideia de como que eu vou lidar, na psicologia, com o problema da justificação das crenças. Que aí, repara o seguinte, como que a gente lida com uma crença? Eu consigo explicar para você, com a psicologia cognitiva, como é que eu tenho a crença de cores, por exemplo. Eu consigo fazer isso com alguma tranquilidade, porque isso a psicologia já faz de modo muito bem feito. Mas existe um problema, que é um problema que transcende isso, que é saber o seguinte: como é possível eu justificar minha crença num certo objeto do conhecimento? Vamos pegar um objeto aqui que é particularmente complexo de definir, que é o objeto de eu acreditar na existência ou não existência de um eu, de um Bruno que centraliza, de um sujeito que centraliza as minhas crenças todas. Então, a ideia do eu. Esse é um problema tradicionalmente complexo de resolver, não só para empiristas em especial, mas todos os pensadores. Se existe ou não um eu, porque aqui a gente vai ter que pensar em pensadores que não são inicialmente pensadores que acreditam em espírito ou alma. Então, eu vou ter que explicar de algum tipo de unidade, né? O nosso querido Kant, Immanuel Kant, diria que existia alguma coisa chamada, para ele, lá da unidade da apercepção, que uniria, portanto, toda essa estrutura. Para empiristas é muito difícil fazer isso. Então, ainda que eu consiga te explicar perfeitamente como que a identidade funciona, eu preciso ter uma prova da justificação de acreditar que existe um Bruno. E o processo de justificação não é um processo de explicação. Ciências naturais são as ciências das quais são capazes de nos oferecer explicação do mundo. Mas a justificação de por que eu acredito no mundo desse jeito é uma tarefa de oferecer razões, apresentar motivos, evidências. E algumas dessas evidências serão empíricas, outras serão contextuais, algumas serão de ordem cultural e educacional. Então, a ideia, eu acho que talvez o problema mais severo que eu vejo na epistemologia do Quine é que o problema da justificação das crenças, e ele sabia desse problema, ok? Não é uma novidade para o Quine, ele mesmo já sabia disso. Que o problema da justificação das crenças, ele ficará em segundo plano. E esse me parece um problema do qual a gente não vai conseguir realmente resolver esse problema se nós fizermos a torta e direito uma justificação, uma naturalização. Problemas como a justificação da minha crença em Deus ou da não crença em Deus, elas param de ser um problema. A minha justificação ou falta dela em acreditar que eu tenho uma identidade deixa de ser um problema. E eu acredito que é uma questão interessante da gente ver. Para você que está me ouvindo aqui, vamos pensar junto, todos aqui que estão me ouvindo, vamos pensar junto. Se você tiver uma explicação 100% precisa de como as nossas crenças funcionam, isso te basta? Ou você quer o porquê de tê-las? Se você quer o porquê de tê-las, ciências naturais não vão te dar esse porquê. Quem vai te dar esses porquês é a epistemologia. Se você quer saber como o sonho funciona, a psicologia cognitiva vai te explicar com grande precisão. Agora, se você quer uma justificação de por que você não está sonhando agora, a epistemologia naturalizada não vai te dar essa ferramenta. Ela não vai te dar essa resposta. A psicologia não vai te dar essa resposta. Então, a pergunta que eu te faço, eu faço para todos aqui que nos ouvem, é: você está satisfeito com uma explicação do conhecimento? Porque se sim, é difícil de ter uma teoria mais interessante, mais poderosa para explicar a epistemologia do que a do Quine. Eu acho que essa talvez seja a grande objeção. A gente pode entrar em outras objeções, talvez sejam menores, mas esse é o grande problema, é o problema do qual eu quero aqui apresentar. E tem uma solução? O Quine tem uma solução? Tem. A solução dele é que
O problema da justificação, a gente já tentou durante 2000 anos na história da filosofia e a gente não conseguiu nada. Agora tem 300 anos que a ciência natural tem conseguido explicar o mundo com precisão. A gente na filosofia está 2000 anos tentando justificar o mundo e a gente não conseguiu coisa nenhuma de consenso. Essa é a hipótese. Bruno, e no teu doutorado você continuou nessa linha de pesquisa ou foi para outro caminho? Não, na verdade, eu, num certo sentido, eu continuei, em outro sentido, eu mudei de tema, porque é o seguinte, durante o meu doutorado, o meu interesse era continuar com os autores contemporâneos. Eu sempre gostei muito dos autores de filosofia analítica. Hoje, inclusive, eu leciono Filosofia Contemporânea 1, que são a história dos pensadores analíticos. Então, eu continuo fazendo essa tarefa de investigá-los. No entanto, esse problema que eu terminei falando aqui, que é o problema da justificação das crenças, esse é um problema que eu tentei lidar com esse problema no meu doutorado, examinando os céticos. E eu sou também um amante dos céticos. Então, aí eu entrei nos céticos. Bruno, segura. Eu fiz a pergunta, mas não é para a gente dar spoiler, porque amanhã a gente vai gravar sobre a sua tese do doutorado. Vamos trabalhar o ceticismo, não é isso? Você vai conversar com a gente sobre o ceticismo e... Legal. Então, não vamos dar spoiler. Vamos parar por aqui. Rapaz, foi muito interessante conversar com você. Eu fiquei aqui, na medida que você estava falando, eu fiquei lembrando de uma coisa que a gente conversou em off. Eu queria te perguntar se você é um filósofo, um professor ou um parteiro. O que você é? Olha, eu me identifico, eu sempre digo isso para os meus alunos quando me perguntam, ou quando alguém me pergunta se eu sou filósofo e tudo mais. E eu, para ser muito sincero, eu acho que se a gente pensa hoje em dia em filósofo, de um jeito genérico, filósofos são pessoas que hoje geram tese, discutem elas. Mas aquilo que me identifica como pessoa, como indivíduo, o que eu me vejo fazendo, é ser professor. Eu sou professor. Se ser professor, nesse sentido, tem elementos de filósofo, que bom. Mas eu também quero ter elementos na minha vida de cientista natural, eu quero ter elementos na minha vida de um apaixonado por ficção, que eu sou, ficção, especialmente ficção do século XX, ficção científica, eu sou apaixonado com isso. Então, eu acho que aquilo que melhor me descreve e que o que eu sou apaixonado por fazer, é falar com você, falar com aqueles que estão ao meu redor, ajudar a crescer a mim mesmo, a crescer os outros que estão junto comigo. É um trabalho essencialmente de ser professor. É isso que eu sou apaixonado por fazer. Eu não tenho nenhuma dessas... A gente tem essas coisas de dizer dessa coisa de... Eu tenho medo de falar que eu sou filósofo. E no meu caso, não é nem isso. É porque aquilo que me identifica mais é como alguém que ama ensinar, que ama estar junto com as pessoas. Nessa quarentena, por exemplo, que ainda a gente está gravando, em Belo Horizonte é muito severa a quarentena ainda, em Belo Horizonte, uma das coisas que eu mais sinto falta é de ir para a sala de aula, preparar as minhas aulas, escrever meus artigos e fazer as apresentações. Isso é o que eu mais sinto falta. Estando aqui falando com você, isso já me ajuda bastante, porque é o que eu gosto de fazer. Bruno, como professor, eventualmente se coloca como parteiro, então? Talvez, eu acho que sim. Eu não diria parteiro sempre, porque às vezes a gente não consegue fazer, para usar a metáfora do Sócrates, às vezes a gente não consegue trabalhar como parteiro. Mas quando acontece isso, quando você faz isso nascer no outro, a ideia, isso é sempre muito poderoso, né? Eu tento ser, de alguma maneira, esse parteiro, esse indutor do conhecimento nos outros. Mas às vezes eu não consigo, às vezes eu preciso de explicar a tese. Mas eu tento sempre, especialmente naqueles pós-graduandos que estão fazendo comigo, a dissertação ou fazendo tese, aqueles pós-graduandos, eu sempre tento fazer com que as ideias que eles estão gerando nasçam deles, nas suas dissertações, nas suas teses, e que eles consigam eles mesmos desenvolverem o conhecimento. É isso que eu tento fazer. Isso dá para fazer mais fácil quando é quase 1 a 1, né? Quando é iniciação científica,
quando é mestrado, quando é doutorado, aí eu consigo ser esse indutor. Às vezes, em turmas maiores, eu preciso que o aluno realmente se coloque. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas eu tento, às vezes, ser parteiro, às vezes eu tento ser o pedagogo, né? Aquele que ajuda o caminhar do outro. Bruno, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar sobre a sua tese de doutorado, mas eu queria te agradecer muito por separar esse tempo, bater um papo com a gente. Muito obrigado, um abração, viu? Abraço meu a você, obrigado pelo convite, um abraço para todos aqui que estão nos assistindo, e vamos continuar aqui conhecendo aqui o nosso querido canal aqui do Deodato, continuar acompanhando esse trabalho que ele tem feito, que é um trabalho extraordinário de trazer à luz pesquisas que são conhecidas por 3 ou 4 pessoas que se interessam por aquele tema. E essa luz que você consegue jogar nas pesquisas é absolutamente fundamental no mundo hoje, onde é muito difícil você falar do seu trabalho extremamente específico com um público maior. O seu trabalho é genial. Obrigado, viu, Deodato? Obrigado. Eu que agradeço. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom?